Fala, povo de Deus, mais o tempo com a poderosa palavra do Pai, Lucas 16, né, que diz assim, a lei e os profetas duraram até João, depois é anunciado o reino dos céus. Amém? Nós sabemos que o reino dos céus, ele vem através de Jesus. Mas Lucas diz, né, melhor, foi Jesus que falou e Lucas relatou, que a lei, ela durou até os profetas. Melhor, ela durou até João. E aí muitos hoje, né, vivem ainda coisas da lei, é verdade. Ainda tentam viver conforme a lei mosaica. Muitos até cristãos, né, o que Paulo chama de arestas, que precisam ser aparadas, né. A lei, ela era cheia de rituais que hoje não pode mais existir dentro da igreja. Nenhum ritual pode existir mais. O fim da lei é Cristo. Paulo, ele chega a dizer isso em Romanos, livro de Romanos, ele fala, o fim da lei é Cristo. Então, alguns rituais não podem mais fazer parte da nossa vida. É verdade? Nada pode levar você a Deus que não seja a fé em Jesus Cristo. Muitas vezes eu vejo as pessoas, né, ainda até hoje, ter alguns rituais que não são necessários hoje, que não leva a Deus, mas leva apenas a religião. É verdade. Algumas pessoas até têm ritual até com sal grosso, gente. Algumas têm rituais, né? Até colocando a cruz dentro da igreja, passando por baixo da cruz. Rituais até de descarrego dentro da esfera cristã. Esses são rituais, né, desnecessários. Você não precisa disso. Nada leva você a Deus que não seja Jesus. Nada além disso. Você não tem que passar necessariamente pelaquilo que o homem criou para se chegar a Deus. Você tem que passar pela palavra de Deus, pela aceitação a Cristo, pela fé em Cristo Jesus, é que vai te levar a Deus. Então, algumas coisas que as pessoas fazem hoje, às vezes dentro do evangelho, às vezes está ligado a rituais, é como se trouxesse a lei de volta, né? Alguns rituais até que tinha no passado, né, como aquele homem que estava à beira de um tanque, né, lá em Betesda, e aí ele não conseguia ser curado, porque tinha uma lenda, sei lá, uma fala, que quando vê um anjo, a certo tempo, fazia o movimento das águas, né, essas águas se movimentavam dentro de um tanque, e aí o primeiro que entrava era curado, como ele era aleijado, ele não podia entrar, alguém entrava antes dele. Jesus faz a narrativa dessa história, e ele não era curado. Aí Jesus fala para ele assim mesmo, levanta, toma a tua cama e anda, sem mergulho, sem sal, sem papelzinho, sem nada. Apenas o poder da palavra de Jesus fez com que este homem levantasse, saísse daquele mal, que ele tinha 38 anos, que ele era aleijado, ele era paralítico. Não houve óleo sobre ele, né? Não houve chapéu sobre a vida dele, né? Tem gente que já acha que o chapéu do pastor cura, não teve lencinho dourado, não teve nada. Apenas a palavra de Jesus. Apenas a palavra de Jesus vai te abençoar. Todas as coisas que se criam é para juntar gente, é para juntar dinheiro, é até mesmo para idolatrar o homem. E aquele homem, o que ele faz? Ele vai, levanta, pega a cama dele e começa a andar. Sem mergulho, sem invenção, sem nada, apenas com o poder da palavra do Senhor. E é isso que faz os milagres acontecer na nossa vida. Um tempo depois, esse homem volta para a beira do tanque. Jesus falou, sai daí, sai desse meio de rituais. Por quê? Porque para não te acontecer coisa pior. Então não se meta com essas coisas. A lei dava muitas coisas, né? Muitos rituais, tinha sacrifício de animais, tinha oferendas, né, que Deus determinou para fazer, para simbolizar Jesus, para simbolizar, né, a ação de Deus na terra. Agora, em Cristo, irmão, não tem mais nada disso. É só o nome de Jesus. Ele é o bastante para te levar a Deus. A fé, a vida com Deus, ele vai te levar a Deus. É verdade. Então, guarda esse versículo. Lucas 16. O fim da lei, ela é Cristo.
É o versículo de Romanos. Mas esse versículo de Lucas 16 diz que a lei durou até João. João veio anunciando o reino de Deus através de Jesus Cristo. E quando João vê Jesus, João mostra para os discípulos dele, que João também tinha discípulos, ele falava assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a ligação entre você e Deus. Eis aí a ligação entre você e o Senhor. Amém? Então, não deixe que novas leis sejam criadas apenas como rituais para exaltar homens que não têm assim, né, aquela fé na palavra de Deus, fé na eternidade, fé no reino dos céus, e tem que inventar um monte de coisa para se chegar a Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele te leva a Deus. Amém? Vai dizer também, Deus é o único mediador entre você e Deus. Mas Jesus é o único mediador entre você e Deus. Não tem outro. Amém? Então, o fim da lei é Cristo. Então, segue Jesus. Pede Ele para entrar no teu coração, na tua vida, e você vai ser abençoado aqui na terra e vai ter a sua vida eterna. Amém? Deus abençoe você muitíssimo. Toma um golinho de café aqui. Retratinho da esposa, ó. Né, para a garganta de manhã fica bem, né, pesada. Amém, irmão? Então Deus abençoe você. Sou o pastor Vitor. Guarda esse versículo. Lucas 16, né? Romanos 10:4 também, você puder dar uma olhadinha lá, você vai ver que tudo agora é em Cristo Jesus e é pela fé. Deus te abençoe, segue a gente nas nossas redes sociais. Todos os dias nós temos uma palavra para você, uma palavra aqui, ó, do reino, né? E você nos ajuda quando você compartilha, quando você dá o joinha, quando você, né, participa com a gente desses momentos de palavra. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.